Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Vamos à nossa aula de número 27. Objeto de conhecimento: processo de formação, constituição e transformação de diferentes sociedades humanas e suas formas de organização política, Estado, poder, democracia, autoritarismo, patrimonialismo, populismo e etc. Em âmbito local, regional, nacional e global, bem como o papel desempenhado pelos sujeitos e coletividades, mediante os valores morais, éticos, estéticos, culturais e políticos. Detalhamento: o estado do Amazonas no contexto da globalização. E esse é o momento que você separa aí o seu caderno, as suas canetinhas coloridas. Tome nota, tá? Dos pontos importantes. Vamos à aula. Maravilha! E olha só, iremos tratar de um assunto extremamente importante para compreendermos o papel da Amazônia. E temos aqui uma representação, né, de mais ou menos aquilo que vamos tratar na nossa aula, né? Que é o quê? Esse movimento, tá? Que houve, né, no Brasil de integrar, né, a região amazônica ao restante do país. Então, de um modo geral, a Amazônia, né, nós vamos compreender como o Estado brasileiro tentou integrar a região, né, amazônica ao restante, né, dos estados brasileiros. E aqui você vê, né, na nossa representação essas imagens, né, essas setas. Afinal de contas, você vai ter dentro desse processo, é claro, muitas trocas. E essas trocas, né, são trocas culturais, trocas econômicas e principalmente trocas entre projetos, tá bom? Vamos ao texto. Integrar para não entregar a Amazônia na ditadura militar. O início da ditadura deixou suas marcas na ocupação da Amazônia, dentro de um discurso nacionalista. Os militares pregavam a unificação do país. Além disso, era preciso proteger a floresta contra a internacionalização, né? Aí, entre aspas. Em 1966, o presidente Castelo Branco fala em integrar para não entregar. E aí você percebe que é muito importante, né, dentro do componente de história, estarmos conectados aos contextos, tá bom? Você, né, querido aluno, que já percebeu pela data aí, né, meados do século XX, 1966, que o mundo estava vivendo um processo de bipolarização. E dentro desse contexto em que o mundo estava imerso nessa bipolarização, de um lado Estados Unidos da América defendendo, né, o capitalismo, e de outro a União Soviética defendendo o socialismo, a Amazônia, ela, né, começa a apresentar um olhar mais específico a partir, né, do governo ditatorial, pois havia um medo, né? Esse medo, é claro, que é um medo que vai sendo incutido, né, embutido na sociedade para justificar essa operação de ocupação da região amazônica. Então, o governo à época, um governo pautado, né, nos preceitos militares,
compreende que a Amazônia é um território inocupado. Logo, se é um território inocupado, é passível, né, de ser invadido por outros países. Então, é dentro dessa concepção que a Amazônia é um território, né, inocupado e que precisa ser ocupado para que não haja, né, essa invasão de outros países, é que o governo, né, o Estado ditatorial brasileiro começa aquilo que vai ser chamada como a Operação Amazônia. A Operação Amazônia foi uma reunião de medidas, projetos, decretos implementados na região norte, com a justificativa de minimizar ou eliminar o atraso econômico na Amazônia. Essas medidas determinavam que a ocupação da região seria efetuada por meio de uma política centralizadora, interventora e modernizadora. Modernizadora aí entre aspas, e a gente já vai entender o porquê dessas aspas. Sabe o que isso quer dizer? O governo federal controlaria esse processo. Então você percebe, né, que dentro do contexto, né, político, social, em que o Brasil estava inserido naquele momento, a Amazônia ela torna-se, né, um território importante para a implementação das políticas, né, vigentes à época. Então você tem um território muito importante, um território muito rico e que até então não era ocupado, porém, vale ressaltar, o território amazônico sim, ele estava ocupado. Você não pode excluir, né, as populações indígenas que habitavam a região. Então você já percebe aí, né, que não havia de fato um diálogo para com o respeito às populações que habitavam a região. E é dentro desse processo de consideração, né, de uma região inocupada que nós temos agora que ocupar esse território para poder protegê-lo. Tá bom? E, diante desse processo, ganha-se destaque algumas figuras políticas, como Castelo Branco. A origem do projeto ela remonta a um discurso lá em 1965 do primeiro presidente do período da ditadura militar, o Humberto Castelo Branco, que comentou sobre o desenvolvimento regional, o planejamento e contribuição da iniciativa privada nesse processo. Então aí você já percebe, né, que existia uma correlação entre o poder estatal, que é público, mas também o poder privado, tá? O poder privado, diferentemente do poder público, ele visa, o seu objetivo é o lucro. Então você já consegue compreender que sim, havia aí uma perspectiva de lucro em cima, né, desses projetos de ocupação da região amazônica, que sabemos muito bem que é uma região extremamente rica. Os argumentos para a integração da Amazônia iam desde o vazio demográfico até a cobiça estrangeira, passando pela segurança das muitas fronteiras da região e pela proposta de interesses, né, no sentido de sua internacionalização. Então você percebe, né, que o argumento utilizado pelo poder, né, estatal à época, pelo poder público, ele é um argumento, né, plausível. Precisamos ocupar, precisamos proteger a região. Mas como esse processo
ocorreu, aí, né, que ficam as ponderações. É claro que você, como aluno, né, do ensino médio, um aluno que começa a tecer cada vez mais o seu olhar crítico, você percebe que todo o fato histórico ele apresenta perspectivas diferentes. Então, dentro desse processo de integração, né, da região norte e da região amazônica, você tem diferentes discursos dentro desse processo. E o papel do componente de história é justamente qual? Trazer os fatos e analisá-los. Tá bom? Dentro desse projeto de, né, integração da Amazônia, nós precisamos destacar alguns pontos importantes, como o BASA e a Sudam. O Banco da Amazônia, né? BASA, ele foi criado em 1966, com o intuito de fomentar o desenvolvimento econômico da região e ser encarregado de ser o agente financeiro e depositário dos recursos oriundos dos incentivos fiscais. Então, dentro desse processo e desse projeto para a Amazônia, você tem a criação do Banco da Amazônia, sendo, né, esse agente que vai investir, mas também receber, né, esses lucros e dividendos oriundos da exploração, né, e desse processo de integração da região, do território amazônico. Além do BASA, né, do Banco da Amazônia, nós temos a criação da Sudam. Ainda em 66, é criada a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a Sudam, que tinha como propósito o planejamento, a coordenação e a execução da política do governo federal para a Amazônia no desenvolvimento regional. Os administradores do BASA e da Sudam eram indicados pelo governo federal. Mas qual era a função deles? Era planejar, estimular e financiar os planos do governo para a região. Então você percebe, né, que esses dois, vamos dizer assim, órgãos, né, eles foram criados com o intuito de fomentar e desenvolver a região amazônica. E dentro desse processo de criação, você vai, né, claro, agora você tem um agente financeiro com um banco e você tem uma superintendência para planejar, organizar e fomentar esse desenvolvimento. Por tabela, muitas, vamos dizer, como nós podemos dizer, muitas ações vão ocorrer. E é dentro desse processo de entender essas ações que vamos, né, estar agora nos delimitando. Olha só, uma das atividades mais apoiadas foi a agricultura. Então é por isso que estou aqui neste cenário. Mas com uma característica. O financiamento beneficiava as grandes propriedades. Então, você tem a ocupação, o planejamento do território, mas, né, o financiamento partindo da Sudam, partindo do BASA, ele estava mais voltado, né, para as grandes propriedades, para o latifúndio. Então, o governo associava, né, o latifúndio ao progresso e à grande prosperidade. Já as pequenas propriedades, elas eram vistas como atrasadas, verdadeiros empecilhos para o desenvolvimento da região. Então, o que entendemos dentro desse processo?
que esperava-se que a produção agrícola, né, da região fosse escoada para outras partes do país e promovesse essa tão sonhada integração nacional. Mas aí temos um ponto muito importante a ser compreendido. A partir do momento em que se incentiva as grandes propriedades, os latifúndios, né, você tem uma visão que o pequeno proprietário ele não agrega. Mas essa é uma visão, né, totalmente voltada para, né, o mercado, para o grande capital, e não para o desenvolvimento da própria região. Então, dentro dessa perspectiva latifundiária, acaba-se, né, fortalecendo grandes indústrias, grandes latifundiários, ao invés de promover o desenvolvimento da região amazônica. Então você acaba, dentro desse processo de planejamento, né, e de integração, não gerando o desenvolvimento regional, pois a riqueza que era gerada no solo amazônico, ela vai ser destinada a outros locais do país, né? E não gerando o desenvolvimento do pequeno e médio, né, agricultor, ou do pequeno e médio empresário. Mas não. Foi um planejamento voltado às grandes, né, empreitadas. Porém, essas grandes empreitadas, elas não visam o desenvolvimento regional, muito pelo contrário. E, dentro desse processo de compreensão desses projetos, né, de desenvolvimento da região amazônica, nós temos o Plano de Desenvolvimento da Amazônia, o PDA. Em 1970, foi estabelecido o primeiro Plano de Desenvolvimento da Amazônia, ou PDA, como desdobramento do Plano Nacional de Desenvolvimento. O PDA tinha como objetivo planejar os investimentos e projetar uma colonização, também entre aspas, da região pelos 4 anos seguintes. E aqui fica um ponto importante. Afinal de contas, por que essa colonização, né, da região amazônica? Percebe-se, né, a não compreensão da vasta diversidade dos povos originários, né, que existem até os dias atuais. Na verdade, que existem não, que resistem, né, dentro do território amazônico. Pois, se, né, fizermos um comparativo ainda com os dias atuais, esse pensamento ainda está muito enraizado nas políticas públicas, né, nos planos que são desenvolvidos para a região amazônica. De um modo geral, olha-se o território amazônico, né, com um grande, né, território extremamente rico, mas que, de um modo geral, não merece, né, esse desenvolvimento regional. Não, ele deve gerar riqueza para o país, mas o próprio território, a sua regionalidade, tem que continuar do jeito que está. Para concretizar essa integração da Amazônia ao território nacional, foram abertas grandes rodovias, como a Transamazônica, que deveria ligar a região, né, norte ao nordeste. Além disso, destacaram-se os projetos energéticos, como desenvolvimento e execução de hidrelétricas, para suprir as necessidades energéticas do país. E agora, na nossa próxima cartela, nós podemos, né, perceber a dimensão da Transamazônica, né, que nós temos de uma ponta a outra, né, essa conexão entre o norte e o nordeste do país. Porém, sabemos, né, o quão esta rodovia é um grande imbróglio durante a história
do Brasil. Afinal de contas, né, desde a sua implementação inicial, ela gera muitos conflitos. Afinal de contas, ela foi pensada, né, mas não levou em consideração os povos em que ela, né, de fato iria influenciar, né, nos territórios que já eram ocupados por povos. Então, o fato da Transamazônica, né, ser pensada, mas não ter sido levada em consideração as populações que eram e que seriam afetadas, né, torna, né, esse processo de implementação da Transamazônica um verdadeiro imbróglio e que dura até, né, os dias atuais. E dentro desse processo de compreensão, né, dessa chamada integração da região amazônica, mas já trazendo agora para um contexto mais próximo, né, da atualidade, não tem como não falarmos da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca, ela saiu do papel mediante a Lei número 3.173, sancionada pelo presidente Juscelino Kubitschek, mais conhecido como JK. A lei, né, é de 6 de junho de 1957. E a sua ementa, dentro da sua ementa, essa lei cria uma zona franca na cidade de Manaus, a capital do Amazonas, né, e dá outras providências, né, diante da criação dessa zona. Logo após, né, o golpe de 64, entre os militares havia uma grande preocupação com a possibilidade de perder a soberania brasileira nas fronteiras. Isso, né, já tratamos lá no nosso início da aula, mas sempre é válido, né, nós estarmos conectados com o contexto, tá? E enfrentar os problemas políticos e socioeconômicos da região, devido a esse processo de esvaziamento. Neste período, também, já se falava sobre a internacionalização da Amazônia. Então, né, o governo instituiu a chamada Operação Amazônia e, em 1967, promulgou o Decreto de Lei 288 de 1967, que reformulou a Zona Franca de Manaus. Então você percebe que falamos aqui de um governo em que você já teve contato em aulas anteriores, que foi o governo do Juscelino Kubitschek, que vai ser um governo, né, que apresentou como uma das suas grandes características essa tentativa, né, de industrialização do Brasil, de fato colocar o Brasil nos trilhos, né, da industrialização, com o seu famoso plano de metas. Então, dentro desse processo de pensar o Brasil, né, de tentar trazer esse desenvolvimento industrial, principalmente ao Brasil, lá, né, em 57, o Juscelino Kubitschek, né, já cria essa Zona Franca, também já pensando em tentar, né, atrelar e integrar essa região a esse desenvolvimento que estava sendo implementado no país. Porém, né, com o golpe militar, né, e com o governo ditatorial, você tem uma mudança e é justamente a partir, né, dessa mudança de perspectiva que vamos nos esmiuçarmos agora na nossa próxima cartela. O ano de 1972 é um momento chave no setor industrial.
com a implantação do Distrito Industrial de Manaus. Ocorreu a implantação da primeira indústria, a Companhia Industrial Amazonense, a CIA, que tinha como foco a produção de estânio. Em seguida, veio a Springer, voltada para a produção de ar-condicionado, conforme registrado pela SUFRAMA, né, a Superintendência da Zona Franca de Manaus. Vale ressaltar que durante esse período, né, ali da década de 70, 80 e 90, você vai ter uma instituição, né, que vai ser uma instituição muito forte dentro da sociedade amazonense, né, que vai ser a antiga escola técnica do Amazonas, né? Então, esse fortalecimento do setor industrial dentro, né, do Amazonas também fortalece, né, a partir dos anos 70, 80 e meados de 90, uma instituição educacional que é a instituição, né, da saudosa Escola Técnica do Amazonas, tá bom? Vamos seguindo. Terras sem homens para homens sem terra. Então, dentro desse processo, o governo estimulou a migração em massa. Muitos nordestinos e gente de outras regiões vieram para a Amazônia. Nessa época, vários slogans foram criados para atrair as pessoas para a Amazônia. Entre eles, podemos citar a Amazônia, celeiro do mundo, integrar para não entregar, e Amazônia, vazio demográfico. Então você percebe que o governo, à época, ele vai incentivar, não somente através dos slogans, né, mas criar essa cultura que na Amazônia, né, você está ali tendo uma terra de oportunidades. E é dentro desse processo de incentivo que você vai ter uma forte conexão entre a região amazônica e a migração do povo nordestino. E essa migração, inclusive, essa conexão é tema de outras aulas do nosso componente, afinal de contas, né, esse contato entre essas regiões ele é extremamente forte e que deixou, né, marcas profundas na sociedade, na cultura da Amazônia, tá bom? Na nossa próxima cartela, nós podemos aqui visualizar, tá, um trecho, tá, inacabado da Transamazônica, que, de um modo geral, até os dias atuais, na sua grande maioria, ela encontra-se inacabada, né? Vale ressaltar que a maioria dos projetos governamentais para a Amazônia não levaram em conta as peculiaridades da região. E esse foi um ponto em que, né, tocamos durante o percurso de nossa aula. E aqui, nesse momento, podemos trazer novamente essa representação dessa conexão entre a região amazônica e o restante do país. Então, agora você, querido aluno, já consegue, né, visualizar e compreender a complexidade, né, e dos diferentes planos governamentais que foram sendo implementados na região amazônica, tá bom? E assim finalizamos a nossa aula.